Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no seminário de iniciação à pesquisa para o curso técnico integrado em eletrotécnica do IFRN Campus João Câmara. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Xavier e vamos dar início a uma série de videoaulas cuja temática é projeto de pesquisa. Na nossa primeira videoaula, nós vamos falar sobre as primeiras questões relacionadas à nossa temática, que é o projeto de pesquisa. Então, aqui no sumário para essa videoaula, nós inicialmente vamos falar sobre o que é um projeto de pesquisa, depois sobre a estrutura básica de um projeto de pesquisa, em seguida, falar sobre o percurso de investigação científica, falar também sobre questões de subjetividade e investigação científica e, por último, esclarecer os termos monografia, dissertação e tese. Vocês tiveram a oportunidade de entender um pouco mais sobre a pesquisa e a prática profissional no contexto do curso de vocês. E a gente viu que vocês precisam realizar um projeto integrador e um trabalho de conclusão de curso. Então, pode-se associar à execução dessa prática profissional a necessidade de fazer pesquisa, o que se repete também nos finais de cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, muitas vezes, vocês não sabem nem como se começar esse projeto de pesquisa. Então, a gente está aqui justamente para dirimir essas dúvidas, essas questões. E muitas vezes, quando vocês sabem como começar, também fica a dúvida de como conseguir terminar. Então, é para isso que também a gente vem aqui falar sobre todas essas questões. Explicar como se faz o documento, explicar o que é a pesquisa, como realizar a pesquisa, quais métodos nós podemos utilizar. Então, a gente vem tirar, tirar o véu desse mistério, digamos assim, né? Antes de tudo, é importante que vocês entendam que o ato de pesquisar ele é constante em nossa vida, né? Sempre a gente está pesquisando alguma coisa para aprender, para fazer alguma atividade. Isso se segue por toda a nossa vida. Então, é um ato extremamente necessário, mas aqui nós estamos falando do método da pesquisa científica, certo? Então, para a gente quebrar essa resistência ao ato de pesquisar, principalmente pelo fato de que vocês podem pensar que é um trabalho associado à conclusão de um curso. É interessante que a gente descubra o prazer de investigar e os benefícios que isso pode ocasionar na nossa vida e para vários setores que existem em relação a áreas de conhecimento. Nesse sentido do prazer pela descoberta, quando a gente realiza pesquisa, a gente trouxe aqui uma citação direta de Gonçalves, que ele fala que é preciso ter como ponto de partida a ideia de que pela frente você poderá
mergulhar no espaço que pode ter como característica principal a alegria da descoberta. E uma das maneiras pelas quais eu penso que isso possa acontecer é relembrar até alguns momentos anteriores do seminário de iniciação à pesquisa, quando da apresentação da disciplina, da apresentação da turma, vocês tiveram a oportunidade de trazer algumas vontades de fazer futuros de vocês. E aí a gente lembra que uma das dicas, né, é que vocês podem associar esses interesses de outras áreas de conhecimento e tentar relacionar a área de eletroeletrônica. Porque no terceiro ano vocês vão precisar fazer um projeto integrador, no quarto ano vocês vão precisar fazer um trabalho de conclusão de curso, para compor as 400 horas de prática profissional, e vocês vão precisar realizar pesquisa. Então é interessante que vocês tenham esse prazer na descoberta, e isso pode começar justamente pela definição do tema, da temática pela qual vocês pretendem mergulhar, descobrir na área de conhecimento. E também a gente lembra da indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão. Então, quando vocês estão pesquisando, vocês estão também aprendendo. É importante lembrar que nesse ato de pesquisar, vocês também vão desenvolver algumas habilidades. Então, vou fazer aqui uma leitura novamente dessa citação direta de Gonçalves, que estar envolvido com a pesquisa é muito importante, sobretudo porque a investigação científica requer rigor, disciplina, atenção, enfim, um olhar que não dispensamos cotidianamente. Pesquisar dá trabalho, sim, não é tarefa simples, mas não é uma missão impossível. Então, nessa primeira aproximação sobre a pesquisa científica por meio de um projeto, vai aparecer para a gente a necessidade de tomar decisões, o ato de tomada de decisão. Então, aqui fazendo a continuação dessa citação direta que a gente traz também de Gonçalves. Então, por exemplo, você precisa definir o que vai estudar, que tipo de abordagem irá fazer, que recursos metodológicos irá utilizar, o que pode orientar você diante de tantas decisões. Porque a pesquisa é a investigação, é a descoberta, é a inovação. Então, a gente pode associar isso como um mistério, né? A gente poderia até fazer uma analogia com a viagem que a gente pretende fazer, para que ela seja melhor aproveitada, para que a gente não tenha imprevistos, para que a gente consiga melhor aproveitar o tempo, para que a gente tenha momentos de felicidade nessa viagem, a gente precisa planejar a viagem. E é nesse sentido que a gente responde essa pergunta. O que pode orientar diante de tantas decisões para realizar um trabalho de pesquisa científica é a organização do projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa é como um guia que diz ao pesquisador quais passos ele deve seguir. O momento mais privilegiado e importante, em que se deve ter mais cuidado de todo o percurso metodológico da pesquisa, é na construção e análise do projeto de pesquisa. Pois o projeto de pesquisa é um sonho, é a vontade, com uma
Como uma planta que se faz para construir uma casa, é o desejo que está contido ali. A casa não é o melhor momento, não é a fase mais criativa, é o que deu para fazer. Então a gente pode atribuir as seguintes características a um projeto de pesquisa: de que ele é um roteiro, um documento pré-estabelecido e rigorosamente elaborado, todavia não é imutável. Ao contrário, o caminho percorrido ao longo da pesquisa pode imprimir-lhe novas características, novos aspectos, colocando novas exigências para o investigador. Por exemplo, no semestre passado, a gente precisou concluir o TCC de alguns alunos, sendo que a gente estava em um formato diferente do que a gente iniciou o ano letivo. Inicialmente a gente tinha um projeto integrador, com alguns objetivos definidos, em que era necessário fazer atividades presenciais e com a pandemia a gente teve que se readaptar a esse novo formato de aula, né? E consequentemente para elaborar os TCCs, e a gente precisou redefinir os objetivos de maneira que não saísse totalmente do que a gente tinha pensado, ou tentando readaptá-la à nova situação por meio de simuladores e criando novos esquemas para esse novo formato de ensino. Um projeto de pesquisa ele pode ser visto como um produto, pois é um documento escrito resultante de um exercício acadêmico e científico, ou pode também ser visto como um processo de construção também, criativo, individual do pesquisador. É por meio desse processo que se origina a ideia ou sonho, poderíamos dizer assim, né? É, é nele onde vai estar contido o processo de investigação que não fixo, ele pode mudar, ele é dinâmico. É possível incorporar novos elementos ao projeto, elementos que não foram previstos inicialmente, de maneira a transformar o sonho, reduzindo ou ampliando ainda mais seus horizontes. Em relação ao projeto de pesquisa ser visto como um produto, e nesse caso ele é um documento, é importante a gente frisar que ele deve ser bem pensado, bem redigido, levando em consideração as normas da gramática em relação à coerência e coesão e também as normas da ABNT. Esse documento é a materialização de um planejamento e contém as decisões tomadas para a investigação científica, sendo um guia como um ponto de partida para iniciar o processo de investigação. Então, a esse processo de investigação, a gente vai se utilizar do planejamento que foi realizado no projeto de pesquisa. Todavia, esse planejamento inicial, durante a pesquisa, pode incorporar novos elementos, outros, por sua vez, podem ser descartados, de maneira que esse movimento de seleção e incorporação de elementos é próprio da ciência, é ele mesmo que imprime uma qualidade ao trabalho de investigação científica.
Dentre as finalidades que um projeto de pesquisa deve suprir, nós podemos citar algumas. Aqui ele possibilita a comunicação entre os seus pares, permitindo o compartilhamento de conhecimento. E nesse compartilhamento de conhecimento, ao expor o projeto para colegas e professores, a gente pode descobrir lacunas no planejamento que foi realizado, enxergando novas possibilidades metodológicas. Assim, exercita-se as regras do jogo científico, sendo a primeira etapa de iniciação à pesquisa científica. É importante ressaltar que o exercício de elaboração do projeto tem uma finalidade pedagógica, tal qual vocês vão realizar no projeto integrador no terceiro ano. E qual finalidade é essa? Ao elaborar o projeto, vocês estarão exercitando as regras do jogo científico, aprendendo a lidar com elas em alguma medida. Nesse aspecto, esse exercício de elaboração é fundamental para a formação do pesquisador e para que vocês também tenham essa iniciação à pesquisa. É importante que a gente lembre que, ao elaborar um projeto de pesquisa, que no caso de vocês, na prática, vocês vão realizar o projeto integrador, a gente vai precisar lidar com elementos que são científicos, e outros que são extracientíficos. Como assim? Pelo menos a gente tem que é, saber que a elaboração de um projeto de pesquisa implica em lidar com pelo menos três dimensões que estão interligadas. Uma dessas dimensões é a dimensão técnica, que é a pauta desse capítulo 2 que a gente vai iniciar, que é a estrutura básica de um projeto de pesquisa, que são as regras instituídas sobre a elaboração de um projeto de pesquisa científica. E isso acontece porque já existe um consenso na comunidade científica sobre o núcleo básico que todo projeto deve contemplar. Então, a gente vai ver isso aqui nesse capítulo 2. Mas existem outras duas dimensões que se interligam a essa, que é a dimensão teórica, que corresponde às escolhas do pesquisador, tema, referencial teórico, que norteiam a reconstrução de um objeto de conhecimento com procedimentos próprios e consensuais no campo da ciência. E, por último, a dimensão afetiva, que revela o envolvimento do pesquisador com o tema escolhido. E isso nos remete à questão de a gente fazer a pesquisa científica de uma maneira prazerosa. Então, a escolha de um tema que nos leve a uma dimensão afetiva que faça nos ter satisfação e orgulho do que se está fazendo é bastante importante. Falando então agora sobre a estrutura básica de um projeto de pesquisa que está relacionado à dimensão técnica da qual a gente falou na introdução desse capítulo, é importante a gente frisar que não existe um padrão rigidamente estabelecido e imutável quanto quais elementos devem necessariamente compor no projeto de pesquisa. Um pesquisador ele pode optar por apresentar o seu sumário do projeto de forma mais clássica, como esse aqui, com a justificativa, o problema, os objetivos,
metodologia, cronograma e bibliografia, mas também pode-se pensar em outras formatações, como por exemplo, aqui a gente tem que o sumário é apresentado da seguinte maneira: origem de problema, âmbito da problemática, objetivos, considerações teórico-metodológicas, cronograma, bibliografia. E muitas vezes esses padrões eles vão ser alterados a depender de questões diversas, como por exemplo, vocês estão em uma instituição e desejam submeter um projeto de pesquisa junto com o seu orientador. Muitas vezes a instituição já tem quais são os elementos definidos para um projeto de pesquisa, já tem uma formatação. Muitas vezes essa construção pode vir por parte de vocês, já que vocês fazem a construção do problema, que está intimamente relacionado ao conteúdo do que se deseja pesquisar. Então, é o pesquisador quem pode pensar na melhor exposição para o seu projeto de pesquisa, de maneira que esses elementos eles podem ser alterados. Outra coisa importante a falar é de não ficar rígido a nenhum desses esquemas, de maneira a impedir o processo criativo. Isto porque a gente vai falar no próximo slide que, independente da forma, existe o núcleo básico ao qual o projeto de pesquisa ele deve ser contemplado. Então, independentemente de qual formatação a gente escolha, né, é importante que a gente se atente a responder às questões do núcleo básico, que são as seguintes: o que pesquisar, isso nos leva à definição do problema, a hipóteses, a base teórica e conceitual, por que pesquisar, que é bastante relacionada à justificativa da escolha do problema, para que pesquisar, que está bastante relacionado aos propósitos do estudo, seus objetivos, como pesquisar, que está relacionado à metodologia, quando pesquisar, ao cronograma, com que recursos, ao orçamento, por quem é pesquisado, relacionado à equipe de trabalho, quem são os pesquisadores, coordenadores e ou orientadores. Então, respondendo a essas questões do núcleo básico, a gente assegura que o projeto de pesquisa tem o planejamento para investigação científica. Ao tentar responder as questões nucleares de um projeto de pesquisa, que são as questões o que pesquisar, por quê, para quê, como, quando, com que recursos, pesquisado por quem. É importante que a gente preste atenção no caminho do pensamento. Como, por exemplo, quais conexões que a gente percebeu e que nos fez levar aos objetivos do projeto de pesquisa.
A gente pode também prestar atenção em quais partes aqui a gente não consegue dissociar. Por exemplo, a gente pode não conseguir dissociar o problema dos objetivos. Muitas vezes, os objetivos do projeto de pesquisa eles surgem durante a problematização. Então, nesse sentido que a gente reitera que muitas vezes essa formatação não precisa ser fixa, ser rígida. Muitas vezes, encontrar os objetivos aqui e querer recortá-lo para colocar de forma escrita nessa seção pode ficar um pouco complicado, de maneira que a gente não se engesse e que a gente permita que as ideias sejam expostas com mais clareza. É claro, isso se não tiver nenhuma imposição, nenhuma regra, por exemplo, pela instituição a qual for submeter o projeto de pesquisa, ou então, no caso do projeto integrador de vocês, o orientador pode necessariamente definir quais são os elementos, mas é importante que vocês saibam que essa apresentação dos elementos de um projeto de pesquisa, eles devem necessariamente responder às questões do núcleo básico. E vocês podem fazer essa formatação da maneira que fique mais clara e interessante para a apresentação do projeto de pesquisa. Da mesma maneira que a estrutura do projeto tem um núcleo básico, o percurso da investigação científica também possui alguns elementos que são comuns a todos os projetos de pesquisa. Então, no percurso de investigação científica, a gente vai ter uma fase inicial, e aí a gente tem aqui algumas citações de Goldenberg, na qual ela faz uma comparação do percurso de uma investigação científica com uma relação amorosa. Então, na fase inicial, que ela diz que também pode ser chamada de fase exploratória, lembra-se uma paquera de dois adolescentes, é o momento em que se tenta descobrir algo sobre o objeto do desejo, quem mais escreveu ou se interessou sobre ele, como poderia haver uma aproximação, qual a melhor abordagem dentre todas as possíveis para conquistar este objeto. É claro que na prática nem sempre a gente faz isso tudo, né? Mas imagine que caso a gente faça, se a gente conseguir pensar durante uma paquera inicial, fazer isso tudo, eu acho que a possibilidade de a gente ser melhor sucedido vai ser maior. Então, iniciada a paquera, né, é necessário um cuidado maior, uma disciplina. É o momento de organizar o processo de investigação ou descoberta. Então vem a fase que equivale ao namoro, uma fase de maior compromisso, que exige um conhecimento mais profundo, uma dedicação quase que exclusiva ao objeto de paixão. É a fase de elaboração do projeto de pesquisa, em que o estudioso mergulha profundamente no tema estudado. Então, se tiver alguém querendo fugir de um relacionamento, já afirmo que não vai ter como fazê-lo no próximo ano letivo, quando vocês vão ter que realizar o projeto integrador. Então, pessoal, segundo a autora, quando faz essa analogia, né, se a fase do namoro for bem sucedida, o pesquisador acaba por envolver-se profundamente com seu objeto de estudo, iniciando a fase de casamento.
em que a pesquisa exige fidelidade, dedicação, atenção ao seu cotidiano, que é feito de altos e baixos. O pesquisador deve resolver todos os problemas que vão aparecendo, desde os mais simples, como se investigar para realizar as entrevistas, até os mais cruciais, como garantir a verba para a execução da pesquisa. Então, já podemos ver que o trabalho do pesquisador não é um trabalho fácil, no qual a gente pode compará-lo com a relação amorosa, que para dar certo precisa ter todas essas características envolvidas pelo pesquisador. Por fim, a autora apresenta o último momento, que é talvez uma das poucas separações felizes, nesse caso do percurso metodológico, é uma das poucas separações felizes, que ela denomina também de processo de validação e escrita. Nesse momento, o pesquisador precisa se distanciar do seu objetivo para escrever o relatório final. É um momento em que é necessário olhar mais criticamente possível o objeto estudado, em que é preciso fazer rupturas e sugerir novas pesquisas. É o momento de ver os defeitos e qualidades do objeto amado. Nesse item que fala sobre a subjetividade e a investigação científica, a gente vai fazer uma reflexão entre esses dois conceitos, para saber se é interessante ou não que a investigação científica seja possível ser realizada com esse elemento da subjetividade. Será que a gente consegue ser só razão quando faz uma pesquisa? Há correntes que defendem que aconteça um distanciamento para existir uma melhor compreensão, para se enxergar melhor o objeto da pesquisa. Todavia, esse distanciamento não necessariamente precisa se dar em contraposição aos elementos subjetivos. Isto porque a gente levanta 3 pontos importantes aqui nessa discussão, é que, de toda maneira, é preciso estar envolvido para buscar uma melhor compreensão. Na nossa área, por exemplo, quando a gente quer desenvolver um produto tecnológico, a gente vai ter que necessariamente se envolver. Então, aqui de forma mais genérica, a gente traz aqui para toda e qualquer área, né? A condição de estar junto indica o reconhecimento de que o conhecimento está em ligação com o estado do mundo. Então, quando a gente fala estar envolvido para uma melhor compreensão, isso não diz respeito tão somente à condição de fazer parte de uma comunidade da mesma área do objeto de pesquisa, de um grupo de pós-graduação. Significa que a gente deve assumir uma condição que é natural ao ser humano, a condição de pertencer existencialmente a uma sociedade e entender como aquele objeto de pesquisa vai estar inserido nesse contexto. Então, outro ponto importante nessa discussão é a relação sujeito-objeto do conhecimento. Os estudos de Humberto Maturana e Francisco Varela sobre as bases biológicas de entendimento humano evidenciam que o cérebro não é um sistema que processa informações. Ao contrário, ele é um criador de imagens da realidade. Então, a realidade seria, portanto, uma expressão da organização cerebral que interage com, modificando-as à luz das experiências
reais. Então, isso significa que aquilo que muitos denominam de coisa em si é a sua própria interpretação. Então, fazer ciência, portanto, um exercício de criação e de admiração. A terceira questão fundamental nesse debate sobre a separação do pesquisador com relação ao seu objeto de estudo se refere à afetividade do conhecimento. Damasio afirma que a mente origina-se da atividade cerebral que interpreta, utilizando-se de afeto e emoção, que diz que não é possível separar a razão da emoção e constata que os sentimentos são elementos constituintes da razão. Então, não existe registro neutro sem um componente de afetividade. Então, imagine a gente estar pesquisando também sobre algo que a gente não gosta, que não nos interessa, né? E Damasio também ressalta a importância dos sentimentos. Afirma que os sentimentos têm um estatuto privilegiado, pois estão presentes em toda a atividade mental e têm uma condição de anterioridade. Então, a subjetividade, a gente pode concluir que é ela mesma condição para o exercício da investigação científica. E nesse momento agora a gente vai esclarecer alguns termos que normalmente estão ligados à pesquisa científica, que são monografia, dissertação e tese. Então, a monografia é um trabalho escrito, é solicitado para a conclusão de cursos diversos, técnico, graduação, pós-graduação, é organizado sistematicamente e completo, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele versa sobre um tema específico, mono, único, né, grafo, escrever, trata o objeto em profundidade e não em alcance, possui uma metodologia científica, revela-se como uma contribuição pessoal para o desenvolvimento da ciência. A tese de doutorado é o tipo mais característico de monografia, refletindo sobre um tema único e específico. A tese ela deve colocar um problema, demonstrando hipóteses, se for o caso, e através de uma argumentação sólida, convencer o leitor da sua proposição. Exige-se da tese de doutoramento uma contribuição original sobre o tema. Ela deve significar um progresso para o campo em que está inserida, uma descoberta. Então, a dissertação de mestrado, por sua vez, ela cumpre as exigências de uma monografia, é a apresentação dos resultados de uma reflexão sobre um tema delimitado. Como é um trabalho de iniciação à ciência, rigorosamente orientado, também, né, é evidente que não se pode exigir da dissertação de mestrado nível de originalidade. O trabalho de conclusão de curso de vocês também não se faz necessário essa originalidade que tem na tese de doutorado, certo? E particularmente por causa de vocês, vocês precisam realizar um trabalho prático, característico do ensino técnico. Então, assim, por ser um trabalho científico, que corresponde à iniciação à investigação, a dissertação possui um caráter didático acentuado. Então, vocês também vão ter esse aprendizado quando forem realizar o projeto integrador e o trabalho de conclusão de curso. A ideia é que vocês tenham essa aproximação com o trabalho de iniciação à ciência. Então, por último, aqui a gente traz o livro
É um livro fininho no qual estou me baseando para fazer esses slides e falar um pouco de iniciação à pesquisa científica para vocês. É um livro da Elisa Pereira Gonçalves.